Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando o Momento EBD, no qual estamos comentando a lições bíblicas editada pela CPD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos na lição 9, uma igreja que se arrisca. E o textual diz assim: mas eles, estando cheios do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. E a verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 15, depois o Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo e vamos logo para a introdução. Na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido, Estevão é um modelo para todo cristão e sem dúvida serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8, versículo 1. Marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1, 8. Nesta lição vamos focar na vida e no legado de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, conforme registrado em Atos 6, versículo de 1 a 7. Estevão não era apenas um servo diligente, ele era um homem extraordinário, cheio de fé e sabedoria e do Espírito Santo. Sua coragem diante da oposição e as suas palavras cheias de verdade, mesmo sob falsas acusações, e a sua firmeza até o martírio, revelam um cristão autêntico e destemido, um verdadeiro modelo para todos nós. Que essa lição fortaleça a nossa fé, nos desperte para a missão e nos inspira a sermos testemunhas fiéis de Cristo, independentemente das circunstâncias. Assim como Estevão contemplou a glória de Deus em meio às adversidades, somos chamados a confiar plenamente no Senhor e a perseverar até o fim. E a palavra-chave: martírio. Vamos para o primeiro tópico: Estevão, a igreja que tem a sua fé contestada. Primeiro subtópico: aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou a oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja, e cada crente precisa entender que acredita e como responder a desafios. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida.
Aprender com Estevão é mergulhar em um exemplo de fé inabalável. Coragem também diante da injustiça e uma entrega total ao propósito de Deus. Ele não foi apenas um primeiro mártir da igreja primitiva, mas também um modelo de como viver e morrer com graça e convicção. Estevão foi escolhido como diácono por ser reconhecido como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Isso mostra que a sua vida espiritual era visível e impactante. Mesmo diante de líderes religiosos hostis, ele falou com sabedoria e ousadia, defendendo a verdade do Evangelho com firmeza. Estevão nos desafia a viver com integridade, a falar com coragem e amar com profundidade, mesmo em meio à perseguição. Ele nos lembra que a fidelidade a Cristo pode custar caro, mas também nos conecta à glória eterna. Vamos para o segundo subtópico, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. E esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que o Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer o prodígio e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com o sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunha falsa que se levantasse para acusar Jesus. Naturalmente, Cristo já foi atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será algo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante foi motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao ver suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob o ataque e terá sua fé contestada. Quando deparamos com ataques de fé, no caso a fé de Estevão, é como olhar para um espelho e olhar a realidade espiritual que muitos enfrentam hoje. Estevão não apenas viveu sua fé com intensidade, ele defendeu até o último suspiro, mesmo diante de uma multidão furiosa de falsas acusações. E esse ataque vinha da oposição religiosa, quando enfrentou líderes religiosos que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quando a verdade confronta o sistema, a reação vem com violência, falsas testemunhas, e subornaram homens para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Isso mostra como a fé pode ser distorcida e atacada por mentiras e manipulações. Ao ouvir sua defesa, os líderes rangeram os dentes e taparam os ouvidos. Está lá em Atos 7, 54 a 57, para não ouvirem a verdade. Quando a fé confronta o pecado, muitos preferem silenciar a voz profética do que se arrepender. Mesmo sendo apedrejado, Estevão clamou: Senhor, não lhes impute esse pecado. Atos 7, 6, 60. Isso revela uma fé que não apenas resiste ao ataque, mas responde com graça. As lições para nós no dia de hoje é que a fé verdadeira será sempre testada. Não apenas por circunstância, mas por sistema que se opõe à verdade, e o Espírito Santo é o nosso sustento. Estevão não resistiu com força humana,
mas com poder espiritual. O perdão é a arma mais poderosa contra o ódio. Estevão nos ensina que até sob o ataque, o coração do cristão deve permanecer livre da amargura. Vamos para o terceiro subtópico, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam. Eles disputavam com Estevão. Os léxico, ou dicionário de grego-português, observa que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo se sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. A disputa com Estevão é um dos momentos mais intensos e reveladores do livro de Atos. Ela não foi apenas um embate teológico, foi uma colisão entre verdade do Evangelho e a resistência religiosa de um sistema que não queria abrir mão do controle. Com o contexto da disputa, aqui nós observamos que Estevão, cheio de fé e poder, realizava sinais e prodígios entre o povo. Alguns membros da sinagoga dos libertos, dos sirineus e alexandrinos, cilício e asiático, começaram a disputar com ele, mas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Como não conseguiam vencê-lo com o argumento, subornaram homens para acusá-lo falsamente de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Estevão foi levado ao conselho e acusado de querer destruir o templo e mudar os costumes de Moisés, uma distorção da mensagem de Cristo. O que essa disputa revela? É o que, na verdade, incomoda. Estevão falava com clareza e poder, e isso confrontava os líderes religiosos que estavam presos na tradição e no legalismo. É o que a sabedoria espiritual vence o argumento humano. Mesmo com toda a formação dos opositores, eles não conseguiam refutar Estevão, pois ele falava pelo Espírito Santo. A fé será atacada quando confronta a estrutura de poder. A disputa não era apenas teológica, era política, cultural e espiritual. Outro detalhe marcante é que, mesmo diante do conselho, Estevão tinha o rosto como de um anjo, sinal de paz, autoridade divina e convicção. Ele não estava intimidado, estava cheio da glória de Deus. E podemos aplicar no dia de hoje. Assim como Estevão, todo cristão que se posiciona com firmeza enfrentará disputas, seja no ambiente acadêmico, profissional ou até familiar. Mas a resposta não está em vencer com agressividade, e sim em permanecer cheio do Espírito Santo, falando com sabedoria e graça. Vamos para o quarto subtópico, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar em combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo, quando ele ressuscitou e criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar Deus estranho. Hoje não é diferente.
A igreja luta em várias de frente com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Você pode reconhecer alguma dessas narrativas? A falsa narrativa contra Estevão é um retrato claro de como a verdade pode ser distorcida quando confronta interesses religiosos, políticos ou culturais. Estevão não foi atacado por falta de caráter ou por erro doutrinário. Ele foi atacado porque sua fé e sua mensagem confrontavam o coração endurecido dos acusadores. Construía falsas narrativas. Através do suborno, pois era incapaz de refutar Estevão, seus opositores pagaram homens para mentir, dizendo que ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. Distorcia a mensagem de Jesus. A acusação dizia que Estevão pregava que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes de Moisés. Embora Jesus tenha falado sobre a destruição do templo, ele se referia ao seu corpo, não à abolição da fé. Os líderes religiosos agitaram o povo, os anciões e os escribas, criando um clima de revolta e medo. A fé de Estevão foi transformada em ameaça pública. Organizaram falsa testemunha diante do Sinédrio, e a narrativa foi oficializada diante do tribunal religioso, o mesmo que havia condenado Jesus. Estevão foi julgado sob mentira, mas permaneceu firme e cheio do Espírito Santo. A verdade incomoda quem vive de aparência religiosa. Estevão não atacou o templo, nem a lei. Ele revelou que ambos apontavam para Cristo. A fé autêntica será mal interpretada por quem não quer se arrepender. Estevão não foi vítima de confusão, mas de rejeição deliberada. O Espírito Santo nos capacita a responder com sabedoria, mesmo diante de mentira. Estevão não se defendeu com raiva, mas com um sermão poderoso que expõe a história de Israel e apontou para Jesus como o verdadeiro libertador. Na aplicação para o dia de hoje, às vezes cristãos são acusados injustamente, não é diferente, por viverem com integridade. A falsa narrativa contra Estevão nos lembra que o mundo pode distorcer a fé, mas não pode apagar a verdade. O rosto de Estevão brilhava como de um anjo, porque a sua fé estava impactada, mesmo sob ataque. Vamos para o segundo tópico, Estevão e a igreja que defende a sua fé. E o primeiro subtópico, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo. Durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, e que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter um objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Deus na história do seu povo é reconhecer que a fé cristã não age, Deus age, intervém e corrige e restaura e conduz. Estevão, ao fazer a sua defesa diante do Sinédrio, justamente relembra essa história, mostrando que Deus sempre esteve presente, mesmo quando o povo resistia. Estevão não começa a sua defesa se justificando, ele começa contando a história de Israel, desde Abraão até Salomão.
Isso não é apenas uma aula de história, é uma revelação de como Deus sempre esteve ativo, mesmo quando o povo falhava. Deus chamou Abraão e fez aliança com ele, mesmo quando ainda não havia terra ou descendência. José foi rejeitado pelos irmãos, mas Deus usou para salvar o Egito e Israel. Moisés foi rejeitado pelo povo, mas Deus o levantou como libertador. O povo resistiu ao Espírito Santo, mesmo com profeta e sinais. Deus sempre esteve presente, mas o povo frequentemente rejeitou seus mensageiros. A história de Israel é marcada por uma tensão entre a fidelidade de Deus e a resistência humana. Deus é o Senhor da história, Ele não é um espectador, Ele é o autor, o guia, o redentor. A fidelidade de Deus é maior que a infidelidade humana. Mesmo quando o povo se desviava, Deus continuava a agir. E a rejeição dos profetas culmina na rejeição de Cristo. Estevão mostra que Jesus é o clímax da história de salvação. Que rejeitá-lo é repetir os erros do passado. Assim como Estevão, somos chamados a reconhecer a mão de Deus em nossa história, seja ela pessoal, comunitária e nacional. Deus não está ausente, Ele está escrevendo capítulo, mesmo quando não entendemos a trama. Vamos para o segundo subtópico, o coração endurecido. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo a voz, sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Estevão, em seu discurso final, confronta diretamente essa realidade ao dizer: ter um coração endurecido é estar insensível à voz de Deus. Mesmo quando ele fala com clareza, rejeitando a verdade, preferindo tradições, orgulho ou conveniências. Sendo assim, resiste ao Espírito Santo, deixando-se transformar, se fechando-se à transformação que ele deseja operar. Alguns exemplos bíblicos de corações endurecidos. Citamos Faraó, em Êxodo 4:14, que resistiu aos sinais de Deus e levou o Egito ao juízo. Israel no deserto murmurou contra Deus e não entrou na terra prometida. Líderes religiosos rejeitaram a Jesus e perseguiram seus seguidores. Podemos tirar lições espirituais do discurso de Estevão, pois a história se repete quando o coração não se rende. Estevão mostra que os pais rejeitaram os profetas e agora os filhos rejeitam o Messias. A dureza espiritual é uma escolha. Ela nasce da desobediência, da religiosidade sem vida e da recusa em se arrepender. O Espírito Santo é resistido, mas não vencido. Mesmo diante da rejeição, ele continua chamando, convencendo e transformando. Podemos aplicar para os dias de hoje, quando devemos sempre examinar o coração, pois podemos ter áreas onde nós todos podemos ter resistido à voz de Deus. Permita que o Espírito Santo amoleça o que está endurecido, seja mágoa, orgulho ou incredulidade. Lembre-se, o coração endurecido não é apenas um problema teológico, é um obstáculo à comunhão com Deus e à vida abundante em Cristo. Chegamos agora ao terceiro tópico,
Estevão e o martírio da igreja. E o primeiro subtópico, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Ao contemplar a vitória na cruz, encontramos no coração do Evangelho, onde o amor e a justiça e a graça se encontram de forma definitiva, no caso aqui de Estevão, mesmo antes da cruz ser plenamente compreendida por todos, já vivia sob efeito dessa vitória da cruz. E nós vemos aqui a ousadia e o perdão e a visão celestial e entrega total. Então nós vemos aqui que a cruz não foi apenas um instrumento de morte, foi palco da maior vitória da história. Destacamos a vitória sobre o pecado quando Jesus, sendo inocente, pagou um preço, o que era o nosso. Agora, quem crê nele é livre da condenação e pode viver em santidade. Vitória sobre a morte através da ressurreição de Cristo prova que a morte foi vencida. Ela não tem mais domínio sobre os que estão em Cristo, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 55 ao 57. A vitória sobre a separação de Deus, no caso aqui o véu do templo foi rasgado, simbolizando que o acesso ao Pai está aberto. Não há mais barreira, somos reconciliados. A vitória sobre a inimizade. A cruz destruiu a hostilidade entre Deus e o homem. Agora somos chamados filhos, não inimigos. Ao ser apedrejado, Estevão viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Foi uma antecipação da glória. Isso é mais que uma visão. É uma confirmação de que a cruz não foi derrota, mas triunfo eterno. Ele morreu com os olhos na glória, sustentando pela vitória que Jesus conquistou. A reflexão para hoje, contemplar a cruz é mais que lembrar o sofrimento, é viver à luz da vitória. A cruz nos chama à rendição, à gratidão e à missão. Como Estevão, somos convidados a viver com coragem, sabendo que a vitória já foi garantida. Chegamos agora ao segundo subtópico, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, e clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Isso deve ser o modelo ao seguir. Glória a Deus. Quando se fala sobre perdoar o agressor, é entrar no núcleo mais radical do Evangelho, onde a graça supera a justiça humana e o amor vence o desejo de vingança. Estevão, ao ser apedrejado injustamente, nos dá um dos exemplos mais profundos do perdão. Estevão não apenas suportou a agressão, ele respondeu com intercessão. Isso revela um coração moldado pela cruz, onde o perdão não é fraqueza, mas força espiritual. Ele seguiu o exemplo de Jesus, que na cruz diz: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Na Bíblia encontramos fundamento de perdão ao agressor.
Em Mateus 18, 21 a 22, Jesus nos ensina a perdoar sempre. Não tem limite, quando ele diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Às vezes é tão difícil perdoar o agressor. Isso porque o coração humano busca justiça imediata. A dor emocional cria barreiras e a reconciliação. E o orgulho resiste à humildade. Necessariamente para liberar o perdão. Quando se libera o perdão, o ofendido se liberta do peso da mágoa. O agressor se liberta da condenação emocional. Ambos passam a viverem sob a luz da graça. Na prática, deve-se orar por quem te feriu, mesmo que não sinta vontade. A oração abre espaço para o Espírito agir. Lembre-se, perdoar não é esquecer, mas escolher não cobrar. O perdão não justifica o erro, mas reflete o caráter de Cristo em nós. Chegamos na conclusão da lição. Estevão, 1:2-7, escolhido para o trabalho social da primeira igreja, representa um modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que se acredita e prega. É um modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. A fé tem que permanecer firme até o fim. Estevão não foi apenas o primeiro mártir da igreja, ele foi um testemunho vivo de tudo o que o Evangelho representa. Em meio à perseguição, ele não recuou. Diante da mentira, ele falou a verdade. Cercado por ódio, liberou o perdão. E mesmo em sua morte, ele contemplou a glória de Cristo vitorioso na cruz. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da convicção interior, moldada pelo Espírito Santo. A oposição pode ser intensa, mas a presença de Deus é mais forte. O perdão não é fraqueza, é a expressão mais profunda da vitória de Cristo em nós. A cruz não é o fim da história, é o início da eternidade para todo aquele que crê. Que a vida de Estevão nos inspire a viver com coragem, falar com sabedoria, amar com profundidade e morrer, se necessário, com os olhos fixos no céu, porque a fé que resiste ao ataque é a fé que revela a glória de Deus. Chegamos no final, foi uma lição maravilhosa. Precisamos tirar proveito dessa lição, porque sabemos que precisamos ter essa ousadia, essa fé que esteve com Estevão, foi o primeiro mártir, que a igreja ela continua a ter essa confiança em Deus, porque a obra não é nossa, mas a obra é de Deus, que todos aqueles que estão prontos para servir, para pregar, para anunciar, para expandir o Evangelho, ele precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ficamos por aqui. Desejo a todos a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.